Amém. Deus seja louvado. Nosso Deus é um Deus de promessas. Amém. Eu estava escutando esse louvor abençoado, né? Terra e céus passarão, mas as tuas promessas jamais passarão. A gente pode ter essa convicção. A palavra de Deus também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós nem sempre, né, cumprimos aquilo que a gente promete, né? Quantas vezes, né, a gente às vezes promete certas coisas e a gente não cumpre, mas a gente tem um Deus que é infalível, que sempre honra com as promessas que Ele faz. Eu fui uma criança muito bagunceira, pode não parecer, né, sou tranquilo, calmo, tem aquela fama de filho de pastor, né, bagunceiro. E eu me lembro, minha mãe às vezes, quando saía para alguns lugares comigo, falava: Weber, promete que você não vai bagunçar lá, promete que você vai ficar quieto. Mas eu nem sempre cumpri a promessa, né? E eu me lembro uma vez, minha mãe me levou ao médico, e eu estava num consultório, a gente ficou do lado de fora na sala de espera, aguardando sermos chamados. E eu fiquei do lado sentado assim, bom, eu prometi que ia ficar quieto, tentei ficar quieto ali, mas eu não parava, né? E eu tava numa cadeira o consultório tinha aquelas paredes, né, de um material de madeira, né? E eu fiquei chutando ali, minha mãe nem percebeu, né? Eu o tempo todo chutando. E aí quando a gente entrou no consultório, o médico virou para minha mãe e falou assim: minha senhora, controla o seu filho aí, né? Antes de entrar no consultório, porque ficou batendo o tempo todo. Aí minha mãe falou: poxa, Eber, mas você não prometeu que ia ficar quieto? E quando a gente saiu do consultório, ela falou: Eber, você viu a vergonha que você passou? Eu virei: mãe, quem passou vergonha foi você. O médico chamou tua atenção, não foi a minha. Eu era ali, sei lá, 7, 8 anos, né? Mas a gente não consegue sempre guardar as nossas promessas, mas a gente tem um Deus que guarda as suas promessas e cumpre. E o título da mensagem de hoje é, vamos lá, Vencendo o Medo com as Suas Promessas. Deus nos capacita a vencer o medo confiando nas promessas dele. O medo é algo que é natural, é próprio da natureza humana. Quando Deus procura Adão e Eva depois que eles comeram do fruto que era proibido, e aí Deus faz uma pergunta retórica para Adão, né? Porque Deus já sabia a resposta, falando: onde é que vocês estavam, né? Porque vocês se esconderam? E Adão respondeu: eu percebi que estava nu e tive medo. Então a gente vê ali o medo, né, entrando ali na natureza humana por causa do pecado. O medo é consequência da natureza pecaminosa do ser humano. E Jesus vem justamente para quebrar esse medo. A gente tem medos que são medos instintivos, né, que são naturais e que fazem parte até do nosso sistema de proteção. A gente às vezes vê uma situação de perigo, rapidamente o coração acelera, porque a gente precisa, né, daquela dose de adrenalina para poder reagir diante de uma situação de perigo. Então tem um perigo, o medo que vem, vamos dizer assim, o medo do bem, né, vamos dizer assim, que é uma reação natural e instintiva de você tentar reagir, de se proteger, né, numa situação de perigo. Mas o medo não deve tomar conta da nossa vida. O medo não deve ser algo, o medo é antinatural para o cristão, porque Deus não nos fez para ter medo. A Bíblia fala: porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. E a gente muitas vezes se deixa levar pelo medo. Quando a gente menos a observa ali, presta atenção, a gente está aí tomado pelo medo, e às vezes isso bloqueia as nossas reações, as nossas atitudes. A gente deixa de tomar passos de fé e caminhar na direção daquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas, porque a gente fica paralisado, bloqueado pelo medo.
A palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 14, conta a história, né? O livro de Êxodo conta a história do povo de Israel que ficou 430 anos na terra do Egito. Deus levou o povo de Israel para o Egito com um propósito. Quando eles foram para lá, Deus livrou ali Jacó e seus filhos, né? Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel. Deus levou eles para a terra prometida, para a terra do Egito, antes de irem para a terra prometida, com esse propósito de salvar o povo de Israel. Mas depois de 430 anos, a Bíblia fala que o coração de Faraó, o rei do Egito, se endureceu contra o povo de Israel, e Deus levanta Moisés, um homem de Deus, para tirar o povo de Israel e levar eles à terra prometida. Então tinha uma promessa ali. Deus prometeu que levaria eles para uma terra de esperança, uma terra, como diz a Bíblia, que mana leite e mel. E aí eles estavam ali diante da oportunidade de sair dali, vieram as 10 pragas do Egito, e no final eles estavam ali diante do Mar Vermelho, e lá em Êxodo 14, 13, versículos 13 e 14, Moisés diz para o povo de Israel: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Moisés está trazendo uma palavra de paz, de tranquilidade ali para o povo de Israel, porque eles estavam, do ponto de vista humano, numa situação muito difícil. O maior exército da terra naquela época era o exército de Faraó. E o exército de Faraó foi contra eles. E na sua vida, que exército que está indo contra a sua vida? O que está indo contra você nesse mês, nesse ano? Qual é o tamanho do seu exército, né, que está indo contra a sua vida? O primeiro ponto que eu queria falar nessa mensagem é: Deus é maior do que o seu medo. Deus é maior do que as suas preocupações, do que os seus problemas, do que os desafios que você tem enfrentado todos os dias. Deus é maior. Mas o medo às vezes nos faz esquecer o tamanho do nosso Deus, e a gente começa a olhar para o tamanho do nosso problema. O medo vai nos paralisando e faz com que a gente não dê passos na direção daquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. A palavra de Deus é riquíssima em promessas para as nossas vidas. Tem promessas de tudo quanto é tipo na Bíblia. Tem promessas, até tem uma promessa, né, que diz lá dentro dos 10 mandamentos, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e para que se prolonguem os seus dias na face da terra. Se quer viver muitos anos, a promessa de Deus é: honra teu pai e a tua mãe, você vai viver muitos anos. A palavra de Deus tem muitas promessas, e Deus é tão bom com a gente que Ele fala: olha, estou dando aqui a receita do bolo. Você quer que essa promessa te alcance? Você quer que essa promessa seja a vida na tua vida? Você precisa simplesmente observar esses passos aqui. Lá em Salmo capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ter prosperidade na sua vida? A promessa de Deus em Salmo capítulo 1 é: se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, tudo quanto você fizer vai prosperar. É uma receita de bolo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou isso na palavra dele, isso vai se cumprir. Você vai ser próspero. Não estou falando de prosperidade financeira, mas estou falando de uma vida próspera, uma vida sem medo, porque se você medita na palavra de Deus de dia e de noite, o medo não vai te alcançar, porque você está sempre trazendo à sua memória, à sua lembrança, aquilo que pode te dar esperança, que é a palavra de Deus. Tem esse texto da Bíblia: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que você está trazendo para a sua memória? Aquilo que te faz ficar com medo? Você só fica o dia inteiro perdido no noticiário,
vendo as notícias ruins nas redes sociais, na internet, ou você está alimentando o seu coração com a palavra de Deus, aquilo que pode te trazer esperança? A gente gasta quanto tempo dos nossos dias, às vezes, zapeando ali, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok, e tantos outros, né, meio. Não tem problema, mas você precisa ter sabedoria a usar essas ferramentas, as redes sociais. Né? A gente perde a oportunidade de se encher da presença de Deus na palavra. Se a gente pudesse mentir, né? O meu celular tem lá, você consegue ter um relatório no final da semana, né? Quase todos os celulares têm isso. Quanto tempo você ficou usando, né, a internet? Quanto tempo você ficou usando o Instagram? Quanto tempo? Aí, quando a gente vai ver, foram tantas horas, né? Que a gente podia, se a gente está enfrentando problemas e situações difíceis nas nossas vidas, a gente devia estar lá bebendo da fonte, que é a palavra de Deus, e ficando fortalecidos para enfrentar os desafios que a gente tem todos os dias. Então Deus é maior do que o seu medo. E o versículo que eu queria ler é Salmos 34, versículo 4, que foi um salmo escrito pelo rei Davi. E a gente sabe que o rei Davi, ele enfrentava tudo quanto é tipo de gigante, de leões, de ursos, desde jovenzinho. O rei Davi se acostumou a enfrentar grandes desafios e gigantes que vinham contra ele. Davi foi lá e enfrentou o gigante Golias, né, e girou a sua funda várias vezes ali, acertou a testa do gigante e derrubou. Mas essa confiança que Davi tinha, essa confiança de enfrentar gigantes, leões, vinha de um relacionamento com Deus. Ele não ficava escutando para os seus pensamentos, às vezes, que são enganosos. A palavra de Deus diz que o coração humano é enganoso. A gente, às vezes, se deixa levar pelo que as pessoas acham da gente. Mas e o que Deus acha de você? É isso que importa, como Deus te vê e não como as pessoas te veem. Então esse versículo diz assim: eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Davi nesse texto está reconhecendo que medos ele tinha, vários medos. Mas ele era ousado e corajoso, porque ele dependia de Deus, não da sua própria autoconfiança, não dele mesmo. Então, será que nós temos declarado a Deus os nossos medos? A gente precisa falar para Deus: Deus, eu tenho medo dessa situação, eu tenho medo que se acontecer isso, vai acontecer aquilo lá, é aquilo ali que a ansiedade vai fazendo, né? A criatividade que a ansiedade gera. A gente começa a pensar coisas mirabolantes na nossa cabeça, porque um pingo de ansiedade ali contaminou o nosso coração, e a gente começa a alimentar aquela ansiedade e criar cenários. Se trocar o governo vai acontecer isso, se acontecer aquilo outro, e se acontecer, e se aquilo. Então a gente cria cenários, e a gente se esquece de fazer como Davi. Eu pedi ajuda ao Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E a gente cria, né? A gente fica olhando então para as nossas circunstâncias, para o nosso tamanho, e se esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus, para aquilo que Deus enxerga em cada um de nós, o potencial que Deus vê em cada um de nós. Deus nos fez de uma maneira única e especial. A gente não pode jamais ficar, quantas vezes, né, a gente se olha no espelho e fala: eu podia ter nascido assim, podia ter nascido assado, eu podia ter nascido numa família assim, eu podia ter nascido em outro país, numa outra cidade, numa outra situação. Saiba que Deus te fez do jeito que você é, nascer onde você tinha que nascer, porque Ele queria te usar do jeito que você era, com as suas características, com a sua altura, com o seu tamanho, com tudo que você tem, pacote fechado. Deus te usa do jeito que você é, porque o potencial não está em você, mas no Deus em quem você confia. Ele que consegue pegar aquela massa crítica, né, do ser humano, cada um de nós, e transformar naquilo que Ele tem de propósito para cada um de nós, para a vida que cada um de nós levamos. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, pare de ficar com autopiedade, autocomiseração.
eu nasci assim, assado, eu sou isso, aquilo. A gente fica olhando para as nossas imperfeições, para as nossas fraquezas, para as nossas falhas. Comece a olhar para Deus mais, e daquilo que Deus diz na sua palavra sobre você, e nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Eu gosto muito da história de Gideão. Gideão, ele era da tribo de Manassés. Israel tinha 12 tribos, e a tribo de Manassés era uma das menores tribos de Israel. Gideão era da menor família da tribo de Manassés. Significava que ele era de uma família que não tinha tanta autoridade dentro da tribo de Manassés, que não tinha poder. Era uma tribo pequena, uma família de agricultores. E Deus vai chamar Manassés para libertar o povo de Israel. O povo de Israel naquela época estava sofrendo uma forte perseguição dos midianitas, que era um povo inimigo de Israel. Todas as vezes que os agricultores de Israel estavam prestes a colher ali aquilo que eles tinham plantado, o inimigo vinha e tomava toda a colheita e levava embora. Quantas vezes parece que isso está acontecendo com a gente, né? A gente trabalhou tanto e vem lá, às vezes, uma situação que a gente perde aquilo que a gente plantou, né? A colheita. Mas a gente precisa, mesmo se uma situação como essa tenha acontecido, aconteça com a gente precisa continuar firme e confiando em Deus. Porque Deus é poderoso para nos recompensar com muito mais do que aquilo que o inimigo possa ter levado. Porque a gente não pode perder a confiança em Deus. Não deixar se desesperar por circunstâncias e situações que venham sobre as nossas vidas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, sempre. E nessa passagem, Gideão, lá em Juízes capítulo 6, o anjo do Senhor apareceu para Gideão num momento de fraqueza, de humilhação. Gideão, que foi convocado por Deus, ele não queria ir, ele foi chamado. Deus deu uma ordem para ele: você vai libertar o meu povo. Ele nunca esperava, não tinha nenhum indício de que ele poderia ser chamado por Deus. Ele estava numa posição, entre aspas, covarde, né, se escondendo. Ele estava amassando, né, o trigo dentro de um lagar onde eles usavam para espremer uva. Ele estava escondido, com medo de um inimigo ver ele estar ali amassando o trigo, né, e roubar toda aquela colheita. E o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um grande carvalho em Ofra que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Deus já começa chamando Gideão de corajoso, de guerreiro corajoso. Olha o guerreiro corajoso lá, ó, escondido, morrendo de medo dos inimigos. E Deus chamou ele pelo potencial que Deus via nele, não pelo que Gideão sentia sobre si mesmo. Deus enxerga em cada um de nós o nosso potencial. Ele criou cada um de nós com um potencial inacreditável, que nós nem conseguimos imaginar. E a gente que limita a atuação do poder de Deus nas nossas vidas pelas desconfianças, pelo medo. E se você não se apegar à palavra de Deus, o medo não vai se desapegar de você. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus não é algo que é presente no seu dia a dia, como é que você vai fugir, né, desses medos que todo dia te cercam? Corra para a palavra de Deus. E Deus chega para Gideão e diz isso, né? Guerreiro corajoso. Mas Gideão, no versículo 15, diz assim: mas Senhor, como posso libertar Israel, né? Tipo, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou um pequeno dentro de uma família pequena, dentro de uma tribo pequena. Perguntou Gideão: meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Mas Deus chamou ele, né, de guerreiro corajoso. Deus nos chama nessa noite de guerreiros corajosos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu queria falar é fortalecidos e protegidos por Deus. Nós somos fortalecidos todos os dias. Deus tem força
para nos dar e proteção sobre as nossas vidas. Por isso a gente tem que ter essa confiança de que Ele está com a gente, Ele está nos fortalecendo a todos os dias. E lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, a Bíblia diz assim: o profeta Isaías estava falando para o povo de Israel, enquanto o povo de Israel estava preso na Babilônia, cativo lá. Imagina a situação, o povo de Israel foi levado para a Babilônia, eles eram escravos lá, e deviam viver com medo. Qualquer situação, pisar fora da régua ali na Babilônia, eles poderiam ser mortos, porque eles eram escravos, a vida deles não valia nada perante o povo da Babilônia. E aí Isaías escreve em Isaías 41:10, não tenha medo, pois estou com você. É Deus falando com o povo de Israel. Não se desespere, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, ajudarei e o sustentarei com minha vitoriosa mão direita. Quem vai nos dar a vitória é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer a gente vencer qualquer situação. Então assim, não importa aquilo que você esteja vivendo hoje, de desafio, de dificuldade, de problema, Deus tem uma mão vitoriosa para nos tirar de toda e qualquer situação difícil, de qualquer enrascada, de qualquer situação de perigo, de medo que você esteja enfrentando. Confie nas promessas de Deus. A gente sabe que muitas pessoas têm a Bíblia nas suas casas, e é muito comum as pessoas às vezes abrirem a Bíblia ali no Salmo 91. A gente chega, às vezes vai visitar alguma casa e está lá, né? Tem lá a Bíblia. Não tem problema nenhum você ter a Bíblia aberta na sua sala. É até bom, né? Você está com a Bíblia aberta ali, pronta para ser lida. Mas o ruim é as pessoas usarem aquela Bíblia aberta como um amuleto. Não adianta nada aquelas palavras no livro, se elas não saírem dali e entrarem no seu coração, na sua mente, para edificar as nossas vidas. E aí muitas pessoas deixam no Salmo 91, aqui no Brasil é muito comum isso. E o Salmo 91, um dos salmos mais lindos, um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E a gente às vezes vive na sombra do medo, vive preocupado. E a palavra de Deus está dizendo, olha, se você está habitando na sombra do Altíssimo, por que você vai ter medo? O Onipotente te fará descansar. E lá no Salmo 91, versículo 7, diz assim, ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Esse versículo é um dos versículos preferidos meus na adolescência, na juventude. Toda vez que eu tinha ali uma situação de medo, de perigo, eu me lembrava desse versículo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nada vai me tocar, porque o meu Deus é um Deus tremendo. À sombra do Onipotente eu descanso. A gente não precisa ter medo. Lembre-se do tamanho do seu Deus. Nós somos fortalecidos e protegidos pelo nosso Deus. Não há motivo para temer, não há motivo para se preocupar, porque Deus está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Então a promessa de Deus é essa. Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos ajuda a cada dia, Ele nos dá força para enfrentar situações difíceis. A gente não precisa ter medo, a gente pode confiar em Deus e se agarrar às promessas do nosso Deus. Quantas promessas, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Mas você está reconhecendo a Deus em todos os teus caminhos? Você vai fechar um negócio, você vai aceitar trabalhar numa empresa nova, você está reconhecendo a Deus nisso? Ou você está tomando as decisões por sua conta própria? Você vai entrar no relacionamento, você está apresentando isso diante de Deus? Ou você está entrando como um louco num relacionamento, ou numa oportunidade de trabalho que aparece? A gente precisa reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Ele vai nos fortalecer, vai nos capacitar, vai nos ajudar a tomar a decisão certa. O Espírito Santo de Deus,
ele nos dá informações privilegiadas. O que é isso? A gente vê, às vezes, sabe de histórias, por exemplo, de políticos que ficam sabendo que vai passar uma rodovia naquele matagal lá, que ninguém paga nem R$1.000 ali por 1.000 metros quadrados naquele lugar esquecido. Aí o político fica sabendo, às vezes, que vai passar a rodovia lá, ele compra aquele terreno todo, porque sabe que vai valorizar. Ele tem informação privilegiada, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos dá informações privilegiadas, não desse tipo. Ele nos alerta, ele fala ao nosso coração. E quantas vezes a gente se fecha para a voz do Espírito Santo de Deus? Por isso que a gente tem que cultivar esse hábito de estar o tempo todo falando com Deus ao longo do nosso dia. Isso é oração. É você conversar ao longo do seu dia, em cada detalhe. Vai comer, agradece a Deus pela comida. Terminou de comer, obrigado por essa comida. Tá voltando para o trabalho, vai obrigado a Deus porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho uma escola, porque eu tenho uma faculdade. É motivo de gratidão o tempo todo. A gente tem uma infinidade de razões para agradecer a Deus. E essa comunhão, esse relacionamento próximo com Deus, nos vai dando mais sensibilidade, vai ajustando, né, a nossa capacidade de escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Eu já tive algumas lições, né? Sempre que eu começo um dia, eu procuro anotar tudo que eu tenho para fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus já falou assim: foca naquele assunto ali, foca naquele assunto ali. E eu escutava isso, mas eu me distraía com outras coisas, ia fazendo outras coisas. Quando eu parava, tocava o telefone, o que era? Era justamente aquela situação que eu tinha. Não, o Espírito Santo de Deus falou, mas eu deixei para lá. A gente precisa estar antenado e a gente precisa escutar a voz do Espírito Santo de Deus e seguir aquilo que Ele está nos orientando a fazer. Isso vai nos ajudar a também viver uma vida sem medo, porque você está o tempo todo levando medos e preocupações a Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas e para nos livrar de todos os medos. Então a gente precisa cultivar essa confiança sempre no nosso Deus, porque Ele é fiel. E o ponto 3 que eu queria falar é confiança inabalável nas promessas de Deus. Eu amo a história de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés carregou o fardo, né, de ter que conviver ali com o povo de Israel durante 40 anos reclamando, né, murmurando. Eu me lembro quando eu li essa passagem da Bíblia, quando era mais jovem, né, e eu falava: poxa, esse povo de Israel é difícil. Tudo eles reclamavam. Estavam com fome, Deus dava o maná. Aí eles reclamavam do maná. Estavam com fome, né? Não, mas falta proteína aqui. Deus mandava lá as codornas. Eles comiam até dizer chega, mas começavam a reclamar. E depois que eu fui ficando adulto, maduro, eu vi: poxa, nós não somos muito diferentes, né, do povo de Israel. Quantas vezes a gente está reclamando sem necessidade? Deus está nos dando maná, né, as codornas, tudo que a gente precisa. E a gente às vezes continua reclamando, continua insistindo em reclamar com Deus. E a gente precisa fazer o contrário, cultivar um coração de gratidão. Se você confia nas promessas de Deus, sabe que Deus está no controle de toda a situação, você está firmado na rocha, você não precisa se preocupar com mais nada. Está com escassez em casa? Tá, mas Deus é fiel para suprir as minhas escassezes, para suprir aquilo que está faltando, para superabundar de graça sobre a minha vida. Deus é fiel. Então, Josué é um exemplo, né, de homem que confiava em Deus. E Josué 1:9, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Deus traz uma ordem para Josué. Mesmo Josué sendo um homem temente a Deus, ele estava com medo. Imagine, 40 anos para chegar na porta ali na entrada da terra prometida, e eles estão ali diante da terra prometida, diante de uma terra que tinha gigantes, né, guerreiros. O povo de Israel era um povo agropastoril, não estava acostumado à guerra. Eles acabaram se tornando guerreiros com o tempo. Mas imagine só, Moisés liderou esse povo durante 40 anos, e agora como é que vai ser isso? Esse povo cresceu tanto nesse período, e eu que vou ter que liderar.
E aí Deus fala para ele: esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que vá. Deus está com você por onde quer que você vá. Amanhã, segunda-feira, tem esse feriadão prolongado, né? Muita gente não vai trabalhar amanhã, mas Deus está com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias. E a palavra de Deus diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você vai ter sempre um Deus bondoso e misericordioso com você, que mesmo quando você erra, quando você falha, Ele vai lá e te consola, te levanta, te ergue e te faz andar nos caminhos dEle, te faz trilhar um caminho novo na presença dEle. E Josué recebeu essa palavra do Senhor para não ter medo, ser corajoso. E essa confiança nossa em Deus não pode ser uma confiança passiva, tem que ser uma confiança ativa. Por quê? Porque o medo sempre vai tentar nos amedrontar, nos afugentar das promessas de Deus, e a gente tem que ativamente, mesmo que você não esteja sentindo no seu coração a coragem necessária para enfrentar seu medo, você vai declarar pela fé a palavra de Deus contra o seu medo. Deus, a tua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou morrendo de medo, mas eu vou seguir em frente, confiando que você, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus, eu estou sentindo falta de certas coisas aqui na minha casa, mas a tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você começa a declarar a palavra de Deus contra os seus medos. Você começa a declarar aquilo que Deus prometeu nas suas promessas riquíssimas que estão aqui na Bíblia. Pare de declarar o medo de não vai dar certo, eu não consigo. Comece a mudar o seu vocabulário, comece a mudar a sua forma de pensar. É por isso que Paulo, em Romanos 12, 1, ele dizia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a perfeita vontade agradável de Deus. Então, assim, quando a gente coloca o nosso dia a dia, a nossa vida em sacrifício santo ao Senhor, o que é colocar a sua vida em sacrifício santo ao Senhor todos os dias? É você estar o tempo todo indo na presença de Deus. Quem está oferecendo sacrifícios, né, quando o sacerdote ia lá e sacrificava um animal a Deus, o que ele estava fazendo? Ele estava indo na direção de Deus, declarando louvor, adoração. E você tem oferecido ao longo dos seus dias sacrifícios de adoração a Deus? Você às vezes parar alguma coisa importante que você está fazendo para falar: não, eu fiz tantas coisas hoje, essa correria desenfreada, mas eu vou parar aqui porque eu preciso dedicar um tempo para o meu Deus. Você está sacrificando um tempo seu para se dedicar à presença de Deus. Quantas vezes a gente tem feito isso? A gente deveria fazer isso muito mais. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais Deus vai abrindo portas na sua empresa, no seu trabalho. Isso é confiança em Deus. A gente às vezes quer correr, quero resolver com o meu esforço, com o meu compromisso no trabalho. Claro que temos que ser compromissos profissionais, dedicados, mas não adianta fazer isso tudo e colocar Deus em segundo plano nas nossas vidas. Buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Será que a gente tem colocado Deus como prioridade nas nossas vidas? Por isso que a gente às vezes deixa brechas para o diabo vir e colocar medos no nosso coração, medo de enfrentar desafios. Deus nos dá força para enfrentar os desafios. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E enfrentar o medo com bom ânimo é você mesmo não tendo aquela coragem que você está sentindo ali, como Gideão, que não se sentia corajoso, mas Deus dizia para ele: guerreiro corajoso, vai em frente, eu estou com você.
Então, Deus nos capacita a ter coragem para enfrentar os medos e desafios que a gente tem. Quando a gente faz isso, a gente está se alinhando à vontade de Deus. Deus olha para a gente e fala: é isso aí, meu filho, minha filha. Eu sei que você está com medo, porque eu conheço teu coração, mas eu estou vendo a sua atitude, a sua disposição de enfrentar o medo confiando em mim. Deus se agrada dessa nossa disposição. Isso é fé, porque a fé é trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Você não sabe como chegar lá. É muito difícil, são tantos obstáculos e montanhas que eu tenho que enfrentar para poder chegar lá. Mas eu vou confiar em Deus, não na minha capacidade própria para chegar lá. Com Deus, né, eu salto muralhas. Tem aquela música antiga, né? Persegui o inimigo e o alcancei, consumi, os atravessei. A gente pode com Deus saltar as muralhas, enfrentar os inimigos, passar pelos desafios que a gente tem. E Jesus nos ensinou os seus discípulos a confiarem nele. Lá em Mateus 6, de 31 a 34, Jesus diz assim: portanto não se preocupem, dizendo: o que vamos comer, né? Como é que eu vou pagar essas contas esse mês? Como é que vai ser? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Olha o que Jesus está dizendo. Essas preocupações são naturais para quem não conhece a Deus, para quem não confia em Deus. Mas vocês não, vocês têm que pensar diferente. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Deus sabe o que você precisa. Antes de você pedir, Ele já sabe, mas Ele quer que você peça mesmo assim, porque Ele é seu Pai, Ele quer conversar com você, Ele quer ter intimidade com você. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. E ansiedade é você ficar antecipando preocupações. Como é que vai ser daqui a uma semana eu tenho que fazer aquela prova? O que você pode fazer hoje em relação à prova que você tem daqui a um mês? Você pode estudar. Não adianta ficar preocupado. Ficar preocupado não vai te ajudar a tirar uma nota melhor. Ficar preocupado não vai te ajudar naquela entrevista de emprego que você tem, naquela oportunidade de negócio. Não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você buscar a presença de Deus e se preparar para aquele dia. Não adianta, é isso que Jesus está ensinando. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Jesus também acalma a tempestade das nossas vidas. A Nath estava falando ali mais cedo, né, no louvor. Ele acalma a tempestade. Lá em Marcos 4, de 35 a 41, né, a Bíblia diz assim: Jesus acalma, porque vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Jesus fala isso para os discípulos depois que ele acalmou a tempestade. Por que vocês estão com tanto medo? Porque se Jesus está no barco, você pode descansar. Jesus não está no seu barco? Vocês não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Então você pode descansar nele. Você pode descansar no Senhor que cuida de todos os seus problemas. Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Não é só porque Ele faz porque tem que fazer. Não, Ele ama cuidar das nossas situações, dos nossos problemas. Mas Ele aguarda que a gente se manifeste, que a gente fale, que a gente apresente a Ele as nossas petições, as nossas preocupações, aquilo que está tirando o nosso sono. Aliás, se você está acordando de madrugada, comece a orar de madrugada, em vez de ficar ali na insônia, já que eu acordei, a preocupação veio tirar meu sono, toma preocupação, agora eu vou ler a palavra de Deus, vou ler, vou colocar minha confiança no Senhor. E é assim que a gente vai enfrentando os medos e as dificuldades, depositando a nossa confiança em Deus. Então Jesus traz infinitas promessas para as nossas vidas. Ele diz: não tenha medo. Em Hebreus 11:6, a Bíblia fala assim: sem fé é impossível
agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É uma promessa. Deus recompensa quem busca a presença dEle. Quanto tempo do nosso dia tem se dedicado a buscar a presença de Deus? Eu estou falando de um tempo parado ali, que você se tranca no quarto para ler a Bíblia, para lá. Não, estou falando de buscar a presença de Deus fazendo outras coisas. Você está jogando futebol, você pode até falar: Deus, obrigado que eu vou jogar futebol. Obrigado que você me deu pernas aqui para eu poder correr. Obrigado que você tem me dado saúde. Vai no parque, agradece a Deus pelo parque, pelas árvores. Quantos motivos e situações que a gente pode estar o tempo todo buscando a presença de Deus, estando na presença dEle. É o que esse texto está dizendo. E Jesus promete também para cada um de nós a sua presença e paz. Lá em João 14, 27, a Bíblia diz assim: eu lhes deixo um presente, deixo-vos a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Eu acho isso lindo. Jesus está dizendo: olha, a paz que o mundo oferece não é a paz que eu dou, porque a paz que Deus nos dá é uma paz que permite que a gente fique em paz mesmo no meio de uma guerra, mesmo no meio de um problema tremendo que a gente possa estar enfrentando. O nosso Deus é poderoso para nos trazer paz e fazer com que a gente fique com o coração tranquilo no meio da tempestade. E ele diz assim: portanto, não se aflijam nem tenham medo. A gente não precisa ficar aflito. Eu acho muito legal a forma como Jesus falava. Ele falava assim, dando um comando. Ele falava assim: olha, não se aflija, nem tenha medo. É como se fosse uma ordem. Tipo, não deixe a aflição e o medo alimentar o teu coração. Não deixe a preocupação ficar ali aquela semente cutucando. Enfrenta o medo com a palavra de Deus, declarando vitória, declarando Jesus Cristo, repreendendo o inimigo em nome de Jesus. Não fique passivo, mas seja ativo. Não fique ali deprimido, reaja, peça a Deus e fale: Deus, eu não estou sentindo força nesse momento, sequer para reagir, mas eu quero declarar a tua palavra. Que simplesmente, se você tem força para falar, comece a falar versículos da palavra de Deus, comece a declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz, ela tem poder de transformar qualquer situação. E nós já estamos encerrando, e eu queria voltar lá, o último versículo que eu vou ler aqui, que é repetir Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Não permita, se sentir debaixo da sombra do medo, da sombra das suas circunstâncias, da sombra daquilo que você está vivendo hoje, mas se apegue às promessas de Deus com todas as suas forças. Se agarre, porque Ele não deixou promessas na palavra dEle por deixar. Ele não deixou promessas ali só para você ler, tomar conhecimento e não fazer nada. Ele deixou promessas para que você se agarre às promessas dEle e comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida, confiando que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel. Vamos nos colocar em pé. Eu quero estar orando nessa noite. Vamos falar com Deus e apresentar as nossas vidas a Ele. Vocês podem, onde vocês estiverem agora, inclinar suas cabeças. Vamos falar com o Pai agora. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é riquíssima em promessas para as nossas vidas. Senhor Deus, nós em nome de Jesus Cristo repreendemos das nossas vidas todo espírito de medo, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Então qualquer medo que possa vir
sobre as nossas vidas não tem origem em Ti, Deus. Por isso nós declaramos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas em relação a qualquer medo e preocupação que a gente possa estar tendo nos nossos corações. Declaramos em nome de Jesus Cristo vitória sobre o medo e declaramos a confiança nas promessas eternas de Deus. Obrigado, Deus, porque Tu és o nosso Deus Altíssimo, e nós declaramos nessa noite que estaremos descansados, confiantes, vivendo a paz perfeita que só Tu pode nos dar. E nós declaramos que vivemos debaixo das asas, da sombra do Altíssimo, do Deus onipotente, Deus todo-poderoso, que pode fazer nas nossas vidas muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Declaramos a vitória do Senhor Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Uma semana abençoada. Glória a Deus.